Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, nesse domingo da multiplicação dos pães, Nosso Senhor põe à prova a fé dos apóstolos, perguntando-lhes como dariam de comer aquela multidão que o seguia, atraída pela sua pregação e pelos milagres que operava. Não há dúvidas de que Jesus Cristo sabia como ele daria de comer uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, se Nosso Senhor pergunta, não é porque ignora, mas porque quer ensinar, e ensinar uma lição muito específica, isto é, o lugar que cabe à graça e o lugar que cabe ao esforço humano em nossa vida católica. Nesse sentido, alguns detalhes do milagre da multiplicação dos pães merecem a nossa atenção. Mas antes de tudo, nós precisamos saber por que Nosso Senhor operou milagres. Ou melhor, qual a intenção de Nosso Senhor a cada vez que Ele operava um milagre? Pois Nosso Senhor fazia milagres visando sempre o ato de fé daquele que recebia o milagre e da multidão que era testemunha do milagre. A finalidade do milagre era dar prova da sua origem divina, dar prova da sua doutrina divina, dar prova da sua missão divina. Os milagres não serviam apenas para dar algum alívio às misérias da vida, como no caso das curas e mesmo das ressurreições que Nosso Senhor realizou. Os milagres eram um testemunho inequívoco da divindade de Jesus Cristo, ou seja, que Jesus Cristo era Deus, e por esse motivo a pregação de Nosso Senhor deveria ser ouvida, porque a palavra de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo era divina, sem a menor sombra de erro ou de engano. No entanto, caros fiéis, nós devemos admitir que o milagre é sempre algo de extraordinário. O milagre não é uma parte necessária e indispensável da nossa vida católica. O milagre não é uma parte necessária e indispensável da nossa vida católica. Nós podemos ser católicos, nós podemos ter fé, sem jamais ter presenciado, sem jamais ter recebido um milagre. Mesmo o Nosso Senhor, que realizou tantos milagres, também repreendeu a curiosidade dos fariseus, que pediam milagres, mas não estavam dispostos a acreditar. Isso quer dizer, caros fiéis, que a ação ordinária de Deus no mundo não consiste em realizar milagres. Ou seja, Deus não converte, Deus não produz santidade nas almas por meio de milagres à torto e à direito. Os milagres existem, é certo que há milagres. Mesmo os santos foram instrumentos para que Deus operasse milagres no mundo. Porém, estejamos bem convencidos disso, caros fiéis. A ação ordinária de Deus no mundo não consiste em realizar milagres. Deus não suspende as leis da natureza à torto e à direito para realizar obras extraordinárias no mundo.
Deus também é o autor das leis da natureza. E essas leis são boas, elas são um sinal da sua sabedoria infinita, e por isso mesmo não devem ser suspensas à torto e à direito. Portanto, se a ação ordinária de Deus no mundo não consiste em realizar milagres à torto e à direito, se o próprio Deus respeita as leis da natureza e realiza milagres a título de exceção, então nós somos obrigados a tirar desses princípios uma conclusão bastante importante. Pois de fato, caros fiéis, nós devemos perceber que a ação da graça não exclui a nossa natureza humana. A graça não tolhe, não diminui, não elimina a natureza humana. A ação ordinária de Deus em nossa vida não suspende as nossas capacidades naturais, os nossos hábitos. Em uma palavra, a ação ordinária de Deus não suspende a nossa natureza humana. Quando Deus nos dá a sua graça, a graça não suspende, a graça não diminui, a graça não elimina a nossa natureza humana. Isso significa, caros fiéis, que Deus nos dá a sua graça esperando da nossa parte uma cooperação da nossa natureza. Deus nos dá a sua graça contando com um esforço, com um trabalho da nossa natureza, das nossas capacidades naturais, para que assim a graça possa elevar e aperfeiçoar esse esforço, esse trabalho da nossa natureza, ao invés de dispensá-lo como algo inútil e desnecessário. De fato, seria muito fácil esperar que Deus realizasse todo o trabalho da nossa santificação e que o nosso único esforço, o nosso único trabalho consistisse em confiar na ação da graça e nada mais. Mas as coisas não são assim, caros fiéis. Nós não devemos esperar passivamente que Deus faça tudo, ou melhor, que Deus faça um milagre para nos converter e nos fazer santos. Ainda que nosso Senhor tenha realizado inúmeros milagres, não nos esqueçamos de que o milagre é sempre algo de extraordinário, enquanto que a ação ordinária de Deus no mundo consiste em comunicar a sua graça a fim de elevar e aperfeiçoar o esforço, o trabalho da nossa natureza humana no combate espiritual. Agora podemos perceber com mais clareza aquilo que ensina Santo Tomás, quando ele diz que a graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Porque a ação ordinária de Deus no mundo consiste em comunicar a sua graça não para eliminar o nosso esforço, o nosso trabalho, mas para elevar e aperfeiçoar esse esforço, esse trabalho da nossa natureza humana no combate espiritual. E nesse sentido, ninguém resume melhor esse ensinamento do que Santo Agostinho, quando ele diz: Deus que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós, sem a nossa colaboração. Pois agora voltemos à cena da multiplicação dos pães, caros fiéis.
para considerar alguns detalhes que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, nosso Senhor pergunta a Filipe onde comprariam pão para dar de comer à multidão, sendo que Filipe era originário daquela região e sabia o quanto seria difícil, para não dizer impossível, conseguir pão suficiente para saciar a fome de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, antes de realizar o milagre, o primeiro ato de Nosso Senhor consiste em obrigar os apóstolos a reconhecer que eles não tinham meios humanos para dar de comer à multidão. Não havia dinheiro sequer para que cada um recebesse um simples pedaço de pão. Mas se não havia meios humanos, isso obrigava os apóstolos a confiar em Nosso Senhor, que não queria despedir aquela multidão. E por isso mesmo sabia o que fazer para dar de comer tanta gente. Nesse sentido, o segundo detalhe que devemos observar, caros fiéis, é que Jesus Cristo pede aos apóstolos para que eles procurem saber de quantos pães eles dispõem. É bem possível que a ordem de Nosso Senhor tenha soado estranha, para não dizer absurda, aos apóstolos. Para que contar os pães? Se era certo que não havia o suficiente para dar de comer tanta gente. Para que contar os pães? Esses dois detalhes, caros fiéis, são muito preciosos para a nossa vida espiritual. Eles nos ajudam a compreender a relação entre a graça e a nossa natureza, entre a graça e o esforço humano na vida espiritual. Afinal de contas, a primeira coisa que Nosso Senhor faz com os apóstolos é obrigá-los a reconhecer que eles não têm meios humanos para dar de comer àquela multidão. Para em seguida pedir aos apóstolos que façam alguma coisa, que procurem saber de quantos pães eles dispõem. E assim, aplicando essa lição à nossa própria vida, isso tudo quer dizer, caros fiéis, que Nosso Senhor sabe que nós também não somos capazes. Nós não somos capazes de vencer por nós mesmos os nossos vícios. Assim como os apóstolos não tinham como dar de comer à multidão. E, no entanto, ainda assim, ele pede um esforço. Ele pede um trabalho da nossa parte. Assim como ele pediu aos apóstolos que contassem quantos pães havia. Deus sabe que nós não podemos ser santos sem a sua graça. Porém, ele não quer que a graça substitua o esforço, o trabalho da nossa natureza na aquisição da santidade. Deus não quer que a graça diminua, ou pior, que a graça elimine, que a graça substitua o esforço, o trabalho da nossa natureza humana. Então, mesmo diante da nossa radical incapacidade, mesmo diante da nossa radical incapacidade, Deus conta conosco. Deus conta com um esforço, um trabalho nosso, para cooperar com a sua graça. Deus condiciona a nossa santificação a um esforço,
a uma cooperação nossa na aquisição da santidade. É por isso que ele manda os apóstolos contarem os pães. E quando os apóstolos se deram conta que havia não mais que 5 pães e 2 peixes, André responde, talvez indignado, com a seguinte pergunta: mas que é isto para tanta gente? O que são 5 pães para tanta gente? Aqueles 5 pães, para André, eram na prática o mesmo que nada. No entanto, foi a partir desses 5 pães que nosso Senhor realizou o milagre. Isso quer dizer que mesmo quando Jesus Cristo quis realizar milagres, ele condicionou a sua ação extraordinária a alguma cooperação nossa, a alguma cooperação humana. E isso também é maravilhoso. Em outras palavras, não é apenas um milagre que merece a nossa admiração. Nós devemos nos admirar também que Deus queira contar conosco, mesmo quando realiza um milagre. Então, assim como aqueles insignificantes 5 pães nas mãos de Deus serviram para alimentar mais de 5.000 homens, do mesmo modo, caros fiéis, nós não devemos desprezar as nossas pequenas obras, os nossos pequenos esforços, os nossos pequenos trabalhos em nossa vida espiritual. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria dos católicos faz. Nós desprezamos as pequenas coisas. Nós reputamos as pequenas coisas como coisas insignificantes. E por isso mesmo não avançamos, porque deixamos de oferecer tantas e tantas vezes a nossa cooperação, a nossa colaboração à ação da graça, porque fazemos pouco caso das pequenas coisas. Pelo contrário, caros fiéis, nós devemos ter uma grande estima pelas pequenas coisas. Assim como nosso Senhor teve uma grande estima por aqueles míseros 5 pães, quando quis realizar um milagre. O primeiro motivo para que tenhamos uma grande estima pelas pequenas coisas, pelas pequenas obras, vem do próprio Evangelho, quando nosso Senhor diz: aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. Afinal de contas, caros fiéis, assim como uma casa é feita de inúmeros, de incontáveis tijolos, do mesmo modo, a nossa vida espiritual é feita de incontáveis pequenas obras, de incontáveis pequenos esforços, de pequenos trabalhos, que servem para provar a nossa fidelidade e a nossa perseverança. Se não houvesse tantas pequenas obras, se não houvesse tantas pequenas coisas em nossa vida espiritual, nós não teríamos meios para exercer a nossa fidelidade e a nossa perseverança. E assim, não poderíamos receber da providência o encargo de graças maiores e de dons maiores. O segundo motivo para que tenhamos uma grande estima pelas pequenas coisas
pelas pequenas obras, depende do conceito que nós nos fazemos da santidade. Afinal de contas, caros fiéis, o que é a santidade, senão o aperfeiçoamento de toda a nossa natureza, e não apenas de uma parte dela? O que é a santidade, senão o aperfeiçoamento de toda a nossa natureza, e não apenas de uma parte dela? Pois quanto mais uma alma avança na santidade, mais a graça de Deus fecunda todos os limites da nossa natureza, todas as nossas faculdades internas e externas, todas as nossas operações, em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances, para que a nossa vida por inteira seja elevada e aperfeiçoada pela graça. Assim como no mistério da encarnação, o Verbo de Deus assumiu a natureza humana no ventre puríssimo de Nossa Senhora. De maneira semelhante, a graça de Deus deve encarnar em todos os aspectos da nossa vida, em todos os detalhes, seja nas pequenas coisas, seja nas coisas maiores. E aqui nós encontramos a marca distintiva dos santos. Os santos levaram muito a sério as pequenas coisas. Os santos tiveram uma grande estima pelas pequenas coisas, como nosso Senhor teve uma grande estima por aqueles míseros 5 pães quando quis realizar um milagre. De fato, caros fiéis, os santos eram perfeitos não apenas nas virtudes maiores, como a fé, a esperança e a caridade. Os santos eram perfeitos também nas virtudes menores, nas pequenas virtudes, nas virtudes naturais. Nós podemos afirmar sem erro que não haveria tanta perfeição nas virtudes maiores se não houvesse tanto zelo nas virtudes menores. Porque o zelo nas virtudes menores é um sinal de um vivo desejo de santidade, que predispõe a alma para ser fiel nas virtudes maiores. Então não foi a prática das virtudes maiores que em seguida conduziu os santos ao zelo nas pequenas coisas. Pelo contrário, foi o zelo nas pequenas coisas, nas virtudes menores, nas virtudes naturais, que conduziu os santos a uma grande caridade. Como lemos no Evangelho, aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. Isso quer dizer que nós não podemos encontrar uma alma que esteja avançada na prática das virtudes, que tenha uma sólida vida de oração, sem que essa alma também seja zelosa nas pequenas coisas, nas pequenas virtudes, nas virtudes naturais. A partir dessas nossas reflexões, caros fiéis, agora nós já podemos examinar bem a nossa própria vida. Nós já podemos calcular quantos erros nós costumamos cometer no combate espiritual, à maneira dos apóstolos, que desprezaram aqueles míseros 5 pães, sem os quais nosso Senhor não teria realizado um milagre. Afinal de contas, por acaso, nós damos algum valor a virtudes tão pequenas? Por acaso nós damos algum valor
a virtudes tão pequenas como a prontidão na hora de levantar de manhã, como a pontualidade em nossas obrigações, especialmente a pontualidade para assistir à Santa Missa. Por acaso nós damos algum valor à mortificação dos olhos diante do dilúvio de imagens, de vídeos, de propagandas, de sugestões que invadem as telas dos nossos aparelhos e roubam o tempo devido à oração, ao estudo, ao trabalho e ao próprio sono, o sono que nos é devido? São pequenas coisas que parecem não ter nenhuma ou quase nenhuma importância para a nossa santificação. São pequenas distrações, são pequenas procrastinações, são pequenos atrasos que parecem não ter nenhuma ou quase nenhuma importância para a nossa santificação. Mas como nós não nos importamos em santificar as pequenas coisas, nós deixamos de oferecer a nossa cooperação com a graça incontáveis vezes por dia. E assim não avançamos na vida espiritual. Não adquirimos um espírito de fé, um espírito sobrenatural, como se Deus fosse um estranho em nosso cotidiano, ao longo do dia, porque não santificamos as pequenas coisas. No entanto, ainda que nós estejamos na metade da Quaresma, ainda que já tenha passado um pouco mais da metade da Quaresma, hoje é um dia propício para nós considerarmos se as nossas resoluções, se os nossos propósitos de Quaresma não passam de um esforço pontual, um esforço extraordinário que irá simplesmente cessar com a Páscoa. Ou então, se os nossos esforços, se os nossos propósitos de Quaresma procuram curar de fato, procuram remediar de fato as nossas infidelidades nas pequenas coisas, a fim de produzir frutos permanentes em nossa vida espiritual e não apenas até a Páscoa. Como lemos no Evangelho, aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. Então sejamos fiéis na Quaresma, para que sejamos fiéis ao longo do ano. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.